2. Vamos ler a partir do versículo 42. Senhor Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta tarde. Bendito seja o nosso Deus. Diga glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo do número 2 e versículo 42, eu vou ler o texto que diz assim: quem encontrou, diga amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contudo com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? A tradução é um pouquinho diferente de algumas, mas é o mesmo significado. Senhor Deus poderoso Pai, aqui está a tua palavra, aqui está, Senhor, a maior revelação, Senhor. Fala conosco pelo poder desta palavra. Se revela, Senhor, a cada um de nós, porque cremos na revelação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seus assentos e glorifique o Senhor com as palmas bem forte. Aleluia. Mais forte as palmas para Jesus, meus irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos entenderam o texto da palavra? Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, prezados irmãos, nós lemos um texto muito importante da palavra de Deus no livro de Atos, do capítulo do número 2 e o versículo 42 adiante. Um texto que vai nos trazer uma grande revelação do crescimento da igreja, da ação de Deus pelo Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos ou dos discípulos. Este livro que nós lemos, escrito aproximadamente 62 anos depois de Cristo, segundo os teólogos, eles atribuem essa escritura como autoria de Lucas, o médico amado, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas. Esse texto trata-se a nós sobre a manifestação do poder de Deus. Capítulo 2, a Bíblia vai dizer que vai cumprir-se uma promessa em que o Senhor tinha feito para os seus discípulos, uma promessa que Jesus ele vai fazer para a sua igreja, uma promessa que não é feita desde agora, uma promessa que desde o Antigo Testamento já tinha se Deus prometido ao seu povo. Em Joel capítulo 2 e no versículo 28, Joel profetizou dizendo que aconteceria depois que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens teriam visões, e sobre os servos e sobre as servas naquele dia, o Senhor derramaria do seu Espírito. A Bíblia diz em Lucas, ainda no capítulo 24, e no versículo do número 49, o Senhor, quando ele está a ser levado, louvado seja Deus, ele vai fazer uma promessa aos seus discípulos, e ele vai dizer: eis que vos envio a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto céus sejais revestido do poder de Deus. Há uma promessa do Senhor à sua igreja, e a igreja ela vai perseverar em cima da promessa. E a Bíblia diz que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos vai cumprir-se com a promessa do Senhor, estando todos reunidos, assentados no mesmo lugar, e de repente vai vir um vento impetuoso dos quatro cantos e vai encher a casa. Os que estão assentados recebem o Espírito Santo,
E a Bíblia diz que vai se ouvir por eles línguas repartidas como de fogo. E eles vão receber o revestimento, são cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que havia-se uma festa na cidade. E quando as pessoas ouvem, louvar Deus, o barulho daquela glorificação, as pessoas que estavam na cidade, que estavam ali para celebrar uma festa, a Bíblia diz que reúne-se, aleluia, onde estão os discípulos. E o povo começa a cogitar o que está acontecendo, ao ponto de alguém achar que eles estão embriagados, que eles estão cheios de mosto. E a Bíblia diz que Pedro, levantando a sua voz, vai dizer: cidadãos, nós não estamos embriagados. O que vocês veem aqui hoje é o cumprimento das Escrituras Sagradas, a promessa do nosso Deus, a descida do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Pedro, aquele dia, vai pregar com muita ousadia. E a Bíblia diz que aquele dia, quase 3.000 almas são salvas. Elas recebem de bom grado a palavra do Senhor e entregam os seus caminhos ao Senhor. Nós vemos o efeito da manifestação do poder de Deus sobre a vida dos discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que de lá para cá, aleluia, a igreja, ela continuava crescendo. A igreja continuava triunfando. A igreja continuava mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à afronta e ameaças dos impérios naquela época. A igreja, ela começou a dar frutos e crescer. Por quê? Porque havia um segredo na igreja, um segredo por parte daqueles que recebiam de bom grado a palavra de Deus. E isso fazia com que a igreja superasse as perseguições, as ameaças, e continuasse crescendo, espalhando o evangelho, a palavra, ganhando almas por todo canto, e o nome do Senhor sendo glorificado. E neste capítulo que nós lemos, do versículo 42 adiante, nós vamos ver algumas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque se nós queremos vencer, se nós queremos crescer como a igreja primitiva, se nós queremos desenvolver a nossa vida espiritual, crescermos dentro daquilo que Deus tem como chamado e como propósito de vida, aleluia, para nós nesta terra, nós precisamos seguir algumas marcas da igreja primitiva. Porque uma coisa nós devemos entender: o cristão, ele não corre atrás da bênção, ele busca o Senhor, e a bênção alcança ele na medida que ele busca Deus. O cristão, ele não corre atrás de promessa, ele busca o Senhor, e a promessa de Deus acontece na vida dele. Não é nós, aleluia, que determinamos quando a promessa vai se cumprir. Deus, ele determina à medida em que nós buscamos, aleluia, a presença dele. A bênção não é nós que determinamos quando ela desce e acontece, mas Deus que libera quando nós buscamos a presença dele. Tem aqueles que andam dia após dia, meses após meses, ano após ano, correndo atrás da bênção e da promessa, e até agora não alcançou. Mas existe aqueles que não correm atrás da promessa, não correm atrás da bênção, mas ele busca o Senhor, ele adora o Senhor, ele ora e fala com Deus, ele faz a vontade de Deus, e a promessa o alcança, a promessa vem de encontro, a bênção de Deus é liberada sobre a vida dele e dela. Diga para esta pessoa: você não corre atrás de promessa. Diga: você busca o Senhor. Você não corre atrás da vitória. Diga: você adora a Deus, e a vitória, ela vai acontecer de uma forma natural, porque Deus vai pelejar por mim e por você, aleluia. Mas veja-se umas marcas que vai tornar a igreja primitiva uma igreja que, em meio às perseguições e dificuldades, vai levar uma igreja a conquistar, a ser uma igreja cheia do Espírito Santo, e uma igreja que vai conquistar muitas coisas da parte de Deus na sua trajetória. A Bíblia diz no versículo 42, em que nós lemos que
quando Pedro, ele prega, e aquelas almas rendem, aleluia, a Bíblia vai dizer que então começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É muito interessante, porque o que vai levar a igreja primitiva a um crescimento muito grande, e aqueles que estão recebendo a palavra, é o comprometimento, a fidelidade à palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: se nós queremos crescer, se nós queremos viver as promessas, viver o que Deus ele tem, alcançar aquilo que Deus ele marcou para a nossa vida, se queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, primeiro passo, nós precisamos ser fiéis e amar a palavra de Deus, porque a palavra ela dá o crescimento, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo manifesta pela palavra, a palavra liberta, a palavra alimenta, a palavra limpa, a palavra santifica, a palavra ela purifica, a palavra nos lava. Cristo é a palavra. Ele disse no Evangelho de João que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo significa a palavra. O primeiro passo do crescimento da igreja primitiva foi receber a palavra de bom grado. Eles recebem a palavra e perseveram na palavra. Na medida em que eles recebem e perseveram na palavra, a igreja ela cresce. Pode ter perseguição, mas ela continua crescendo. Ela pode ser ameaçada, mas continua crescendo. Ela pode ser, aleluia, ameaçada pelo inimigo, mas ela continua crescendo, aleluia. E isso, aleluia, é uma das marcas para a vida de um homem e de uma mulher que quer crescer, que quer desenvolver o seu chamado, a sua vida espiritual, a sua fé, ou viver aquilo que Deus ele tem para a tua vida. É claro, precisamos ser cheios do Espírito, e o primeiro passo, a primeira marca é nós perseverarmos na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque perseverar na palavra de Deus, a palavra é fiel para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Andar pela palavra é andar para viver aquilo que Deus ele tem na sua vida. Não ande pela palavra, aleluia, de efeitos de homem, ande pelas palavras que está na Bíblia Sagrada, porque quem anda por aquilo que o homem acha, pensa, quem anda pelas ideologias, conceitos e filosofias, tropeça e para. Mas quem anda pela palavra, o diabo não para, o diabo não freia, o diabo se levanta, cai, mas o homem e a mulher permanece. Por quê? Por causa da palavra. Sabe por que muitos não estão tendo êxito em sua vida, em seu ministério, em sua família, no seu chamado, na sua vida com Deus? Porque tem muitas pessoas que estão deixando palavras de efeitos, coach, estão deixando palavras motivacionais, aleluia, serem, aleluia, maiores do que a palavra de Deus dentro do coração. Estão deixando palavras de efeitos o iludir e o persuadir em uma esperança de uma promessa falsa. Mas deixa eu dizer para você, fique pela palavra, persevera pela palavra. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se pela palavra ele falou, ele vai cumprir. Se pela palavra ele prometeu, uma hora algo vai acontecer na sua vida. Algo vai acontecer, porque o primeiro passo que leva a igreja ao crescimento em meio à perseguição da igreja primitiva foi a perseverança à doutrina dos apóstolos. Havia comprometimento com a palavra de Deus. Eles receberam e acreditaram. Eles receberam e eles perseveravam na palavra de Deus. E é o que mantém hoje o homem e a mulher de pé. A palavra de Deus. Ninguém fica de pé por causa do dom de revelação, do dom de profecia, mas por causa da palavra. A palavra nos traz a esperança.
A palavra traz um refrigério, um renovo à nossa fé, para nos manter perseverante naquilo que Deus Ele tem para a nossa vida. Se você quer um combustível para a tua fé, se você quer um combustível para a tua vida, para continuar, se você quer um combustível para chegar longe, aleluia, a palavra de Deus é o combustível para o cristão. Sem a palavra na nossa vida, nós não iremos muito longe. O que está trazendo o crescimento à igreja primitiva em Atos 2, primeiro a palavra, recebem a palavra de bom grado e eles perseveram sobre a palavra, ou seja, o que a palavra diz, eles crêem, o que a palavra diz, eles buscam, o que a palavra diz, eles vivem, o que a palavra diz, eles praticam, o que a palavra diz, eles guardam. Isso traz crescimento em todas as áreas da vida do homem, da mulher. O que vai regar para ter crescimento a tua vida vai ser a palavra de Deus. A palavra. Creia na palavra, acredite na palavra, guarde a palavra de Deus no seu coração, porque ela dará crescimento na sua vida. A palavra te fará você ter uma visão diferente de uma visão natural. A palavra vai produzir em você fé. E você vai olhar, vai enxergar pelos olhos da fé. Mas se você não busca e não crer na palavra, não persevera na palavra, você não anda pela fé. E muito menos pelos olhos da fé, porque não tem como andar pela fé naquilo que você não crê e não acredita. Você anda pela lógica, e só que quem anda pela lógica tem limites, porque a lógica tem limites, mas quem anda, aleluia, pela palavra, anda pela fé. Quem anda pela fé, ele não anda pelos olhos da lógica, ele anda pelos olhos da fé. Aonde ninguém vê porta, Deus mostra a porta. Aonde não há saída para as pessoas, Deus mostra a saída. Aonde para alguém é impossível, Deus mostra que é possível. Aonde as pessoas acham que nada vai acontecer, Deus mostra que tudo é possível àquele que crê acontecer. Porque a palavra produz em nós algo diferenciado. Quem anda pelos olhos da lógica, e quando encontra dificuldade, ele já acha que ali é o fim, acabou, não dá mais. Quem anda pelos olhos da fé, ele pode estar no meio de uma tempestade. Quem anda pela palavra, pelos olhos da fé, ele pode estar no meio, aleluia, de uma perseguição. Ele pode estar no meio de uma situação difícil, desfavorável à sua vida, mas ele continua acreditando que o seu Redentor vive e vai se levantar por ele e por ela. Ainda que alguém diga, não tem jeito, é impossível, nada pode fazer, ele continua acreditando que a última palavra não é do homem, mas a última palavra vem do seu Deus para a tua vida. Aleluia. A primeira marca da igreja, que vai trazer um crescimento muito grande, é receber a palavra de bom grado e eles perseverarem na palavra. A segunda coisa que o texto, no capítulo do número 2 e do versículo 42, vai nos dizer que além de eles perseverarem na doutrina dos apóstolos, que era a palavra, os ensinamentos de Jesus, havia entre eles comunhão e partir do pão nas orações. Ou seja, eles perseveravam em oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava em fervor e constantemente. Havia constância na perseverança da oração. É uma outra coisa importante. É uma outra marca que traz a nós resultados e crescimento. Porque se você não ora, você não tem resultado, você não tem resposta de Deus. Não tem o ditado que diz que a oração é a chave da vitória? Sim, na interpretação teológica, podemos considerar sim que a oração, ela é a chave para quem quer vencer. Porque só vence quem ora, só suporta quem ora,
só prevalece quem ora, só tem resposta quem ora. Só alcançará quem persevera em oração. Por quê? Porque a oração nos aproxima de Deus. E quando pensamos que estamos fracos, Deus nos faz forte por causa do seu poder que se manifesta na nossa fraqueza. Deixa eu dizer algo para você nesta tarde: não se aparte da oração. Não se aparte da oração. A oração é falar com Deus. A oração é comunicação com Deus. Quem ora fala com Ele. Quem fala com Ele tem resposta dEle. Quem ora chama Ele. E quem chama Ele, Ele entra na peleja. Deus não entra em peleja de que não é convidado. Deus não entra na causa de quem não é, quem o não chama. Mas quando nós clamamos e buscamos, chamamos a Deus para estar ajudando e pelejando em favor da nossa vida. Você lembra de Ana? Quando Ana sofria a humilhação de Penina, quanto tempo Ana subia ao templo? A Bíblia diz que de ano em ano Eucana subia ao templo para sacrificar, ofertar ao Senhor. E Eucana tinha a Penina e Ana como esposa. E Ana subia todo ano com Eucana. Mas ela voltava todo ano como era de costume o que ela fazia. Mas teve um dia em que Ana ela sobe. E a Bíblia diz que agora Ana sobe com um propósito. Qual é o propósito? Ana vai se derramar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Ana sobe ao templo. E Ana dobra o seu joelho após comer e começa a falar com o Senhor. Não saía palavras, mas os seus lábios mexiam, o seu coração clamava. Ele, o sacerdote do templo, quando ele passa, vê Ana orando. Ele olha para Ana e diz: mulher, até quando estará embriagada? Ana disse: não, meu Senhor, não estou embriagada. Sou uma mulher atribulada de espírito. E estou me derramando na presença do Senhor. Aleluia, é muito interessante. Por quê? Porque para Eli o que está acontecendo é algo diferente. Porque todo ano Ana subia ao templo e Eli via Ana chegar e ir embora. Mas quando Eli vê Ana orando, para Eli aquilo não é normal. Por isso que Eli achou que Ana estava embriagada. Por quê? Porque nunca ele tinha visto Ana fazer das outras vezes o que estava fazendo. Para ele era algo diferente. Mas Ana, ela vai clamar. E quando ela começa a clamar, Deus, ele vai entrar na peleja de Ana. Porque anos se passaram em que Penina teve filho e Ana sofria. Mas o dia que Ana tomou uma atitude e ela foi falar com Deus, Deus estava pronto para agir e responder a favor de Ana. Isaías 59, versículo 1: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Deus estava atento, Deus estava esperando uma atitude de Ana para mudar o cenário de Ana. Você lembra de Paulo e Silas? Estavam na prisão, e quando Paulo e Silas, perto da meia-noite, começam a cantar e orar a Deus, o Senhor, ele vai mandar um terremoto, abrir cadeias, quebrar correntes e libertar Paulo e Silas. Por quê? Porque eles oraram a Deus. A oração moveu, chamou Deus, trouxe a atenção de Deus, aleluia. E Deus vai agir a favor, aleluia, deles. Lembra do cego na entrada de Jericó? Em Lucas, no capítulo 18, Jesus passou pelo cego e não fez nada. Jesus sabia que o cego estava na entrada? Sabia. Jesus sabia que o cego precisava de um milagre? Sabia. Mas Jesus passou por ele e não fez nada. Mas quando ele clama, então Jesus para e manda chamar. Por quê? Porque Jesus esperou a atitude daquele homem. A oração era uma atitude de fé, de alguém que acreditava naquele que estava diante dele para fazer um milagre acontecer. Não se aparte da oração. A oração move a mão de Deus. A oração traz Deus na sua peleja. A oração te aproxima de Deus. A oração, ela rega, aleluia, a sua fé para um crescimento e uma nova esperança, para viver o que Deus ele tem e aquilo que você busca no seu coração da parte de Deus. Aleluias, glória a Deus. A oração vai trazer crescimento, mas a oração ela precisa ser algo constante. Deus, ele é um Deus constante. Diga comigo, Deus é um Deus constante. Deus não é um Deus
que vive de momento. Deus é um Deus constante. Quem vive de momento, um momento passa e acaba. Deus não vive de momento. Deus é um Deus constante. O que Deus, aleluia, faz, Ele continua fazendo, Ele continua sendo e Ele continua se manifestando. Deus não é um Deus de momento que desce na vida do homem e depois desaparece da vida do homem. Deus não é um Deus de momento que quer agir na sua vida hoje e daqui marca uma agenda, daqui uma semana, daqui um mês para agir na tua vida. Não, Deus é um Deus constante que constantemente quer habitar na nossa vida, operar em nossa vida, fazer em favor do seu povo e da tua igreja. É por isso que no livro de Crônicas 7:14, quando o Senhor chama Salomão, aleluia, Ele vai falar com Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Por quê? Porque Deus tinha acabado de manifestar a sua glória no templo que Salomão construiu. O povo se alegrou, o povo foi impactado, mas foram todos embora para sua casa. Deus chama Salomão e diz: Salomão, diga para este povo que eu não sou um Deus de momento, diga que eu sou um Deus constante. E se esse povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar e orar e buscar minha face, Deus está dizendo: se eles me chamarem, se eles clamarem, se eles me buscarem, eu estarei no meio deles. Aleluia. A oração traz a presença de Deus. E se Deus estiver comigo e com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Traz Deus para a tua vida, traz a presença de Deus para a tua vida, traz. A oração te aproxima de Deus, te leva a viver intimidade e uma nova esperança daquilo que o mundo não pode acreditar, mas Deus faz o homem enxergar e ver aquilo que Deus Ele tem para a nossa vida. Sabe o que acontece? Nós podemos entender que muitas coisas também não acontecem na vida de muitas pessoas, porque as pessoas, elas rejeitam falar com Deus. Orar, a oração, falar com Deus. Nós não podemos dar brecha para o inimigo. Nós não podemos dar espaço para o diabo. Se você vive em oração, não haverá espaço para o teu adversário. Todos os dados inflamados do maligno será apagado, porque Deus vai atuar, Deus vai operar através da sua oração. Quer resposta? Ore. Quer milagre? Ore. Quer crescimento? Ore. Quer ser cheio do Espírito? Viva uma vida de devocional, de oração, e Deus vai manifestar na tua vida. Bem profetizou o profeta Jeremias no capítulo 33 e no versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe o que Deus está dizendo? Vou fazer além daquilo que você espera, vou fazer além da sua expectativa. Ele está dizendo: clama a mim e eu vou responder, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus está dizendo: vou falar coisas além daquilo que você pede, vou falar coisas além daquilo que você está me falando. Eu vou falar coisas que você ainda não sabe, mas já tenho eu revelado para a tua vida. Lembra o que Paulo disse em Coríntios 2:9, que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que amam a Ele, amam a Deus. Então pronto, Deus está dizendo: não viu, não ouviu e não imaginou, mas se me buscar, vou revelar o que você não viu, vou revelar o que você não ouviu, vou revelar no seu coração aquilo que você não imagina que eu tenho para você. Deus vai revelar no nosso coração aquilo que Ele tem para a nossa vida. E outro detalhe: nós iremos alcançar aquilo que nós buscamos como propósito dentro de nós, se assim Deus Ele quiser nos dar. Salomão escreveu, o pregador, em Provérbios, dizendo que do coração do homem são as suas preparações, mas da boca do Senhor vem a resposta. Mas a resposta só vem se nós buscarmos em torno daquilo que temos como propósito. Deus não pode fazer, pastor? Deus pode fazer. Se você orar, se você não orar, Deus pode fazer. Se você buscar, se você não buscar,
Deus tem o poder, mas Ele não vai fazer isso. Deus, Ele vai se manifestar se nós buscarmos a sua face. Deus, Ele não é um Deus restrito. Deus é um Deus acessível. E Deus, Ele quer que todos tenham acesso a Ele. Através da sua fé, através da sua oração, através da sua adoração, para você ter o acesso aos céus. Deus, Ele não é restrito. Deus, Ele quer se revelar à vida do homem e da mulher. A questão é, o homem e a mulher quer conhecer a Deus? O homem e a mulher quer viver o que Deus Ele tem? O homem e a mulher quer verdadeiramente andar com Deus? Esta é a pergunta. Veja-se que a oração é uma outra marca para o crescimento, para desenvolvimento, para vivermos o que Deus Ele tem a nós. O terceiro ponto importante que chama a atenção dentro desse texto é que a Bíblia diz que eles viviam em uma profunda comunhão. Havia uma profunda comunhão entre eles e Deus, entre eles e Cristo. É uma outra coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos viver em comunhão. Porque não tem como nós termos crescimento, não tem como nós termos progresso, não tem como nós desenvolvermos, não tem como nós, aleluia, enxergarmos aquilo que Deus Ele tem, se nós não vivemos em uma comunhão. Porque se nós não temos comunhão um com o outro que estamos vendo, como teremos com Deus, que os olhos físico-carnais não vê? Se nós não conseguimos ter comunhão entre nós, como teremos comunhão com Deus? A Bíblia diz, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, e não temos com o nosso irmão, nós somos mentirosos. Porque nós precisamos ter comunhão um com os outros, para que tenhamos comunhão com o nosso Deus. E esta comunhão nos leva a viver uma comunhão com o Deus Todo-Poderoso, aonde Deus, Ele vai prosperar na nossa vida, aonde Deus vai abençoar a nossa vida. Tem muitas pessoas, meus irmãos, neste século, que andam com ódio, com raiva das pessoas, com rancor. Essas coisas impedem que você tenha um crescimento mesmo servindo a Deus. Essas coisas impedem que a sua vida ela vai para frente. Isso é uma brecha para o diabo travar o caminho, a travar a sua vida, não deixar que você dê passo à frente. Aleluia. Mas se você tem algo dentro de você, você tem que colocar para fora. Se você tem ódio, tem raiva, tem rancor de alguém, arranque. Se for necessário, peça perdão para alguém, mas quebre isso, para que as janelas do céu se abram sobre a tua vida, e Deus envie sobre nós as bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes para a nossa vida. Precisamos limpar o nosso interior. Não podemos deixar, aleluia, que essas coisas façam parte da nossa vida. Eu não estou dizendo que você é obrigado a ficar abraçando alguém, a ficar beijando alguém, a ficar dizendo obrigado, oi, tudo bem, cheirando alguém. Não, eu estou dizendo isso. Não estou dizendo que você é obrigado a conviver com amizade que você não queira, ou que alguém que não é seu amigo, ou fez algo que você se entristeceu. Eu estou dizendo que você não pode carregar dentro de você aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te afasta da promessa, aquilo que te afasta da comunhão, aquilo que te afasta de viver o que Deus Ele tem para a tua vida. Não deixe isso entrar dentro de você.
Se alguém tem raiva de você, o problema é dele. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Se alguém não quer falar com você, o problema é dele. O que você não pode é carregar dentro de você o mesmo sentimento, o mesmo ódio, a mesma raiva. Aleluia, não. Limpe dentro de você, para que Deus manifeste sobre a tua vida nesta terra. Ora bacalabarachande candura bacalavasha. E perseverar na palavra, e na oração, é o remédio para limpar quem está sujo por dentro. Perseverar na palavra e na oração é o remédio para limpar a alma, para limpar o coração, porque a Bíblia diz que pela palavra nós somos limpos e pela oração nós somos santificados. A oração, a palavra é o remédio ideal para limpar o coração, para limpar a alma, para limpar o nosso interior. Porque quem perseverar na oração, na palavra, ele não tem tempo para essas coisas. Isso não vai interferir na sua vida, não vai entrar na sua vida. Porque plenamente você viverá uma vida cheia do Espírito. Porque se você é alguém que persevera na palavra e é constante em oração, a sua vida está cheia. A sua vida tem a graça de Deus. A sua vida tem o Espírito de Deus. Então não há espaço para essas coisas. Por mais que o inimigo tenta, ele não conseguirá. Brinde a sua mente, o seu coração, com a palavra e a oração. Use o capacete da salvação, o escudo da fé e a palavra, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Use na sua vida para que você guarde a sua mente e o seu coração, para não se contaminar com aquilo que quer te afastar daquilo que Deus ele tem para a tua vida. Era muito interessante isso dentro do texto, porque isso traz crescimento à igreja. A comunhão, ela é muito importante para o crescimento. Você já viu uma casa dividida vencer? Você já viu Satanás dividir entre ele mesmo? Um reino dividido, ele não vai vencer. Assim é o homem e a mulher. Se ele vive dividido, se ele vive, louvado seja Deus, desta forma, ele não vai conseguir ter crescimento. Sabe por quê? Porque é onde o diabo vai sempre estar acusando o homem e a mulher. É onde o diabo sempre vai estar lançando setas e trazendo ao homem e à mulher sentimentos, aleluia, malignos, sentimentos de ódio e raiva, fazendo com que você toda hora venha pecar contra Deus e perder a sua comunhão. Mas deixa eu dizer uma coisa: se o problema está em você, vá até alguém e peça perdão. Se o problema está em você, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, mas não viva assim. Uma outra marca que chama a atenção dentro desse texto, já estou finalizando, é que a Bíblia vai dizer que além de haver comunhão entre eles, perseverar em oração e na palavra, a Bíblia diz que havia por parte deles adoração a Deus. Eles louvavam a Deus com toda simpatia. Havia prazer, havia alegria deles adorarem ao Senhor. E isso é uma coisa muito importante para quem quer crescer em aspectos da área da sua vida, em sua comunhão com Deus, viver o que Deus ele tem. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Adoradores, como João escreveu no capítulo 4. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, importa que os que adoram, adorem espírito e verdade.
A adoração, ela move as mãos do Senhor Deus. Trago novamente o que já fizemos aqui, a reflexão. Paulo e Silas, eles estavam na prisão, eles faziam o quê? Eles cantavam e oravam, eles adoravam e oravam. A oração foi fundamental juntamente com a adoração. Eles oravam e adoravam. A oração com a adoração trouxe a manifestação de Deus em um ambiente que era desfavorável a Paulo e Silas. O Senhor manifestou, aleluia, sobre aquele lugar. E o Senhor abriu as cadeias, aleluia. Os presos que estavam às celas ao redor ouviam Paulo e Silas cantar e orar. Eles ouviam Paulo e Silas adorar, e à medida que Paulo e Silas oravam e adoravam, as cadeias foram arrebentadas, elas foram abertas. Sabe o que traz, aleluia, atenção? Que a oração move a mão de Deus, a adoração move a mão de Deus, aleluia. E Deus, Ele opera através da adoração, aleluia. Se está triste, adora. Se está preocupado, adora. Se está na luta, adora. Se está na dificuldade, adora. Porque enquanto você adora, o céu se move, o céu se abre e Deus age na nossa vida. Você lembra quando Deus mandou Gideão para a batalha com os 300? Deus disse: Gideão, pega aí os levitas, coloca os levitas na frente, desce para a batalha contra os midianitas. Só que você vai fazer diferente, Gideão. Você não vai colocar os guerreiros com espada na frente. Você vai colocar os levitas. E quando todos estiverem descendo, Gideão, toque a buzina, toque. Gideão desce para a batalha e o povo adorando a Deus. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor, pelo Gideão. E tocando a buzina, eles tocando toda sorte de música, e eles adorando pelo Senhor. Primeiro é por Deus, é pelo Senhor, e depois por Gideão. Eles estão adorando, primeiro é pelo Senhor. E a Bíblia diz que, aleluia, quando eles vão à batalha, Deus desce ao arraial, e Deus confunde os inimigos. Sabe o que deixa o teu inimigo confuso? É ver você orando. Sabe o que deixa o teu inimigo confuso? É ver você adorando. O diabo luta, tenta de várias formas, e olha para mim, para você. Aí ele vê você orando e adorando, ele fica confundido, aleluia, porque ele acha que você vai parar, ele acha que você vai retroceder, ele acha que você vai voltar atrás. Mas quando ele olha e vê você adorando, quando ele olha e vê você falando com Deus, aleluia, ele cai por terra, ele se envergonha, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado, porque Deus confunde o nosso adversário. Deus confunde para que nós não sejamos atingidos. Deus confunde para que não sejamos atacados. Deus confunde para que não caiamos em laços. Deus confunde para que nós não tropeçamos com os pés em pedra. Deus confunde para que nós não sejamos destruídos. Deus confunde o inimigo para que nós, aleluia, não tenhamos dano. É como Salmos 91:7 diz: 1000 cai ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não é atingido. Lembra de Isaías 54:17? Levante a tua mão, porque isso é uma profecia para a nossa vida. Por esta palavra, Isaías 54:17: nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida prosperará, e toda língua, aleluia, contra a nossa vida, o Senhor vai nos livrar. Tu a condenarás. Oh glória. São pontos importantes, aleluia, para quem quer vencer, para quem quer prosseguir. Não podemos, aleluia, cruzar os braços, se calar. E é porque está dando errado, e porque não está dando certo, e porque você não conseguiu o que você queria, você vai chutar o balde para cima e vai dizer: ah, eu vou parar, eu vou desistir. Não faça isso. Tudo que o diabo quer é que você diga que vai desistir. Tudo que o diabo quer é que você diga que vai parar. Tudo que o diabo quer é que você pare de orar. Sabe o que tentaram fazer com Daniel? Calar Daniel. Tentaram acusar Daniel, não acharam brecha em Daniel, então procuraram na lei do Deus de Daniel.
O que eles perceberam? Que Daniel era de oração. Eles falaram: se nós conseguirmos fazer Daniel parar de orar, Daniel vai querer orar, e quando ele começar a orar, a gente acusa Daniel. Então vamos pegar Daniel que é na oração. Só que, meus irmãos, quem ora, meu irmão, tem resposta de Deus. Quem busca Deus, ele vai agir, aleluia. Enquanto eles estão articulando algo contra Daniel, Deus já está preparando o melhor por vir em Babilônia. A Bíblia diz que Deus até permite, né, irmãos? Aleluia. Por quê? Porque o cenário, eles acusam Daniel que Daniel está orando porque havia um decreto que ninguém poderia adorar outro Deus no espaço de 30 dias. Mas Daniel, ele não está nem aí por aquilo que eles estão armando. Daniel ora, e Daniel, ele é acusado, levado para ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel, mesmo dentro da cova, Deus até permite Daniel entrar na cova, mas Deus não permite o leão tocar na vida de Daniel. Sabe qual que é o efeito? É isso: andou pela palavra, ora e busca o Senhor e adora a Deus. Você pode entrar até na cova, mas na cova o leão não toca. Você pode passar até pelo deserto, mas no deserto você não morre. Você pode sofrer até tempestade, mas a tempestade não vai naufragar a tua fé. Você pode ser até perseguido, mas não destruído. O inimigo pode até se levantar, mas Deus não deixará danos algum acontecer na nossa vida. Ora mandarachanda candoravácia. Levante a tua mão nesta tarde, aleluia. Deus nesta tarde está dando força. Deus nesta tarde está renovando vidas. Deus nesta tarde está dizendo para alguém aqui: eu não deixarei danos nenhum suceder na tua vida por causa do teu inimigo. Quem crê, levante a mão para cima e vem no glória. Oh Deus, isso traz crescimento à igreja. A igreja vai crescer e vai chegar aonde chegou e continuar avançando e chegar nesse século que nós estamos. Deixa eu dizer algo importante para você. Nós somos continuação da igreja primitiva. A igreja primitiva lá atrás fez a sua parte. Então surgiu gerações depois da igreja primitiva, passando séculos, e foi outra geração, e séculos, e chegamos nesse século. Somos uma geração da continuação da geração passada e da geração dos apóstolos. Somos continuação da igreja primitiva. A igreja primitiva não perdeu e não morreu envergonhados, mas até mesmo na hora da morte o Senhor foi glorificado e eles foram honrados por Deus. Eu quero dizer para você nesta tarde: persevere, acredite naquilo que Deus ele tem para a tua vida. Faça como a igreja de Atos 2, persevere na palavra, persevere em oração, persevere em adorar o Senhor, viva em comunhão, e nós vamos viver o melhor desta terra. Vamos plantar e vamos colher o que plantamos. Vamos viver promessas de Deus. Vamos contemplar milagres, sinais de Deus, tanto através da nossa vida, quanto diante dos nossos olhos. Vamos seguir os passos da igreja primitiva, perseverar na palavra, na oração, na comunhão, em adoração. E Deus fará com que nós venhamos viver do melhor daquilo que Ele tem. Deus tem o melhor nesta terra para a nossa vida? Claro que tem. Deus tem o melhor daqui para nós. Deus quer que você tenha a melhor família, que você seja a melhor família, que você tenha saúde, que você tenha uma bênção de Deus sobre a tua vida, que você prospere no trabalho das tuas mãos, que você prospere
através da sua fé, que aonde os seus pés pisar, estejam guardados e protegidos por Deus. Deus, Ele tem o melhor do fruto desta terra, para que nós venhamos saciar, desfrutar. Deus, Ele tem o gozo da dádiva da vida, a qual nós temos hoje para desfrutar desta vida, mas de uma forma que convém nós desfrutarmos segundo Deus. Deus tem o melhor para nós, mas nós precisamos perseverar, seguir alguns passos que nos aproxima mais de Deus e nos leva a viver uma vida cada dia melhor. Deus tem uma vida cada dia melhor para nós. Deus não vai tirar essa vida e vai me pôr outra vida, depois tira essa vida. Não, todos os dias Deus vai trazer um renovo, algo novo na nossa vida. Viveremos algo novo de Deus. Deus não vai fazer você ficar vivendo do passado. Deus vai fazer você viver coisas novas. Coisas novas. O que passou ficou para trás. Deus vai fazer você viver coisas novas. Estamos no presente, nesse presente de hoje, Deus vai fazer nós vivermos coisas novas. Pastor, e amanhã? Já tem coisas novas preparado para a nossa vida. O que é? Não sei, mas Deus, Ele sabe, porque Deus, Ele conhece tudo e todas as coisas. Tem onisciência, onipresença e onipotência. Deus, Ele é tremendo. O amanhã já tem Deus provido para nós. E nós devemos buscar ao Senhor, para que dia após dia venhamos viver aquilo que Deus, Ele tem para a nossa vida. Fecho a mensagem aqui. O homem nunca vai surpreender Deus. Tem gente que acha que vai surpreender Deus, né? Tem gente que pensa, hoje eu vou surpreender Deus. Hoje eu vou para a igreja. Eu vou surpreender Deus. Amanhã eu vou fazer jejum e oração. Ninguém surpreende Deus, irmão. Deus conhece todas as coisas. Antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe o que nós ia falar ou pedir. Deus conhece. Nós não conseguimos surpreender Deus, mas Deus surpreende o homem quando o homem busca Ele. O homem não consegue surpreender Deus, mas Deus surpreende o homem e a mulher quando o homem e a mulher passa a adorar fielmente o seu nome. O homem e a mulher não conseguem surpreender Deus, mas Deus vai surpreender a vida do homem e a mulher na medida dos passos em que o homem e a mulher busca, adora ou faz a vontade dele. Deus vai nos surpreendendo nesta caminhada para que nós venhamos viver o que Ele tem. Amém? Oh, glória a Deus. Quem recebe esta palavra pode bater palmas para Jesus. Oh, glórias. Que Deus abençoe nesta tarde. Guarde esta palavra no teu coração. E que o Espírito de Deus continue falando mais em cada coração e dando entendimento, sabedoria e capacitando a nossa vida para vivermos aquilo que Deus Ele tem. Quantos recebem a palavra, diga amém. Tem alguém para entregar sua vida a Jesus? Tem alguém para reconciliar nesta tarde? Tem alguém para voltar para Jesus? Tem alguém? Não tem? Que Deus abençoe e que Deus o dê uma nova oportunidade se houver. Vamos dar oportunidade aqui também, pastor Edivaldo. Se ele tiver algo de Deus, ele vai estar passando para a igreja nesta tarde. Vamos receber o homem de Deus com as palmas para Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Deus está nesse lugar, irmãos. Deus está nesse lugar. Meus queridos irmãos, estava ali sentado e o Espírito Santo de Deus me revelando duas pessoas. Que essas duas pessoas